Boa noite. Alegria estar aqui com meus irmãos que moram em Salvador. Eu não sei se tem alguém fora de Salvador aqui, mas baianos todos provavelmente. Uma alegria estar com os irmãos e o meu desejo é que a graça de Deus esteja abundante na vida de cada um de vocês. A minha oração é para que também o Senhor possa nos abençoar juntos aqui nesse final de semana. Nós desejamos realmente que Deus possa falar conosco, falar comigo mesmo que estou aqui usando da palavra. E enquanto eu estou falando, o Espírito está falando comigo também, vai estar falando com você. E é maravilhoso porque temos o Espírito de Deus em nós. E Ele é aquele que foi dado para nos revelar todas as coisas de Deus. Aquelas coisas que, diz a palavra, que não subiu ao coração do homem, não podia nem imaginar. Mas essas coisas Deus quer nos revelar. E a maior de todas as revelações para nós, foi que um dia Deus, pelo seu Espírito, nos revelou a Jesus Cristo. Nos revelou o Senhor da glória. E isso é o início da nossa história com Deus. Damos graças a Deus por isso. E eu dou graças a Deus pela vida de vocês, pelo privilégio que estão me dando de estar aqui. Quero agradecer ao professor Carlos pelo convite. Amado irmão, como ele disse, mais de 30 anos nos conhecemos. Sabemos um pouco da história um do outro. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui pela graça de Deus. Dou graças ao Senhor também, agradeço aos irmãos desse local que nos recebe, que recebe essa conferência, ao pastor Wilson, que acabei de conhecê-lo, tive o privilégio de conhecê-lo, e ter um pouco de comunhão, e nos alegrar diante do Senhor por uns minutos. Sou muito grato também aos irmãos aqui, que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Quando o irmão Carlos me pediu se eu poderia estar aqui com vocês para esta conferência, e ele então me disse que seriam 7 sessões, 7 ministrações da palavra, e ele disse: irmão, olha, não temos um tema específico, você está livre para ir diante do Senhor e trazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E o que veio ao meu coração, irmãos, é que eu deveria estar compartilhando com vocês 7 assuntos, 7 itens que, de certa forma, nós poderíamos dizer que são vitais no nosso caminhar com o Senhor, quando nós desejamos servir ao Senhor. E como vocês são estudantes de teologia, na realidade, eu imagino e quero crer que o estudo da teologia não é um fim em si mesmo para cada um de vocês, mas é uma ferramenta diante de Deus que vocês estão usufruindo no momento para enriquecerem do conhecimento do Senhor, até do conhecimento secular, daquilo que vai ser útil a cada um de vocês em servir ao Senhor. Mas na caminhada de servir ao Senhor, eu entendo que provavelmente muitos de vocês vão estar envolvidos no serviço, no ministério da palavra, em servir à igreja, em servir aos santos de Deus, aos filhos de Deus. Então eu pensei assim: Senhor, o que seria importante que eu pudesse passar para os meus irmãos? E eu busquei na minha própria experiência. Eu estou com 55 anos, mas já tenho mais de 37 anos de convertido. E nesse tempo, então, eu pude aprender com muitos erros, com muitas dificuldades que eu tive, e ainda às vezes me apresentam, e pude perceber algumas coisas que foram fundamentais para me colocar numa direção que é o desejo e a vontade de Deus. Muitas vezes, nós precisamos fazer uma correção de rumo, porque senão nós vamos sair lá em outro lugar. Eu me lembro que eu trabalhei
algum tempo embarcado em plataformas de petróleo. E uma certa feita nós fizemos a navegação. Então viemos da África para o Brasil, do Japão, passando pela África, depois para o Brasil. E ali eu gostava de ficar vendo o piloto ali, né, na navegação. A plataforma estava sendo rebocada, então eu ficava vendo. Então, de vez em quando, o piloto tinha que ir lá e corrigir o rumo. Ele, quando eu olhava, saía um pouco do rumo, porque um grau que saísse do rumo, depois ia parar, não ia sair aqui no Brasil, ia para outro lugar, no final, se não fosse corrigido. E às vezes na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida, no nosso serviço, no ministério nosso ao Senhor, às vezes nós podemos estar dando alguns grauzinhos aí, saindo do rumo, daquela direção, e se não mudarmos para aquilo que Deus estabeleceu, a gente pode parar num lugar que não é absolutamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, assim, eu pensei em algumas coisas e selecionei 7 pontos para falar com vocês. Se fosse um outro irmão que fosse falar sobre isso, ele também escolheria provavelmente, talvez um ou outro ponto igual, mas poderia ser outros pontos. O primeiro que eu gostaria de falar com os irmãos, e hoje eu gostaria então de falar sobre esse ponto, é uma expressão que Paulo usa no livro de Efésios. Então eu gostaria que nós lêssemos, né? Eu vou ler, vocês podem acompanhar, quem quiser acompanhar. Efésios, no capítulo 3. Efésios 3. Eu vou ler a partir do verso 1, é uma leitura um pouco longa, até o versículo 12, mas é bom para contextualizar cada um de nós. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém. Eu gostaria de pensar dessa leitura aqui, essa expressão no versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito de Deus. O eterno propósito. Alguns irmãos o têm chamado supremo propósito. O propósito mais elevado de Deus. Aquilo que é mais importante para Deus, aquilo que Ele colocou no coração dele, aquilo que Ele propôs no seu coração na eternidade. Deus, irmãos, teve na eternidade um propósito estabelecido. Ele estabeleceu um propósito, um plano eterno. E nada vai frustrar esse plano de Deus. A queda de Satanás não frustrou esse plano de Deus.
A queda do homem não frustrou esse plano de Deus. Ele está em andamento e vai se cumprir na sua plenitude. E louvado seja o nome do Senhor. Você e eu fomos incluídos nesse plano eterno de Deus. Que glória, irmãos. Aqui está a nossa história. Aqui está uma visão que nós precisamos ter se nós queremos servir ao Senhor. Se queremos ter o rumo, né, do nosso navio correto para ir naquele destino que Deus assim estabeleceu. Se não compreendermos qual é o propósito eterno de Deus, o supremo propósito de Deus, aquilo que é mais importante que está no coração de Deus, se não compreendermos, podemos estar fazendo coisas exatamente o contrário da vontade do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo que escreveu isso? Qual foi a experiência terrível dele? Ele estava indo matar os irmãos, os discípulos do Senhor Jesus. E ele cria que com isso estava o quê? Fazendo a vontade de Deus. Olha que loucura, né? Não é? Isso é uma loucura. Se não compreendermos qual é o propósito eterno de Deus, nós podemos estar fazendo uma obra que não é a obra de Deus, ainda que julgando ser a obra de Deus. Sabe, meus irmãos, eu creio que para todos nós, opa, meu irmão, muito obrigado. Para todos nós, não só para aqueles que querem servir o Senhor no ministério da palavra, como vocês que fizeram um curso, que estão formando agora, mas para todos os filhos de Deus, na sua caminhada. Esse é o ponto número 1. Você saber, você ter revelado no seu coração, no seu espírito, qual é o eterno propósito de Deus. Eu dou graças a Deus porque esse assunto, eu creio que na história da igreja, isso foi recente, que foi restaurado, talvez de 1920 para cá, 1940, esse assunto começou a ser ministrado e alguns irmãos foram levantados pelo Senhor para falar nesse assunto. Mas a maioria, né, de nós cristãos ainda não conhece. E há ainda um outro perigo, irmãos, é que nós podemos conhecer este assunto mentalmente. Podemos entendê-lo, entre aspas, teologicamente, lendo nos livros, no livro de um irmão, ou ouvir a mensagem de alguém, intelectualmente, teologicamente, né, conhecemos. Mas ele não é revelado dentro de nós. E ele precisa ser revelado. Paulo diz aqui, nos versos que nós lemos, ele diz, olha, eu recebi isso por uma revelação de Deus. Tudo aquilo que, sabe, irmãos, é eterno, aquilo que vem de Deus e aquilo que produz vida de Deus deve chegar a nós por revelação de Deus. Eu não estou aqui falando em revelações como uma palavra de conhecimento que você pode receber de Deus, sobre um assunto ou outro, sobre uma visão. Eu estou falando da revelação do Espírito, sabe, comunicando a você, abrindo o seu entendimento, ou como Paulo falou que ele orava pelos irmãos em Éfeso, você lê no capítulo 1, que ele fala que Deus, né, para abrir, né, o entendimento dos irmãos, conceder espírito de sabedoria e de revelação. É como nós cremos, como aconteceu conosco para crermos em Jesus. Como foi que nós vimos que Jesus é o Filho de Deus? Por revelação. Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Nós podemos saber a respeito de Jesus, não é? Intelectualmente, teologicamente, mas se tornará vida apenas quando tiver a revelação de Deus pelo seu Espírito em nós. Então, esta questão do eterno propósito de Deus, do
daquilo que é mais importante, que Deus colocou no seu coração e Ele determinou lá na eternidade que faria. Nós precisamos saber o que é isso. E eu vou fazer uma pergunta, você só responde dentro de você, não precisa falar em voz alta, não. O que você tem como mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus? O que é esse plano de Deus que Ele determinou na eternidade, antes de fazer qualquer coisa? O que é mais importante para Deus? Em alguns lugares que eu faço essa pergunta, e às vezes estamos conversando com os irmãos, eu deixo os irmãos falar, e as respostas são várias. Talvez, não sei, mas talvez você pode ter aí agora na sua mente, conversando com você mesmo, né? Refletindo aí, ter dito assim, o mais importante para Deus é ganhar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Irmãos, isso é algo tremendo, maravilhoso. Mas eu quero te dizer que não é esse o plano eterno de Deus, o mais importante para Deus. Isso faz parte do plano de Deus, mas esse não é o objetivo maior de Deus. Talvez você possa ter respondido que Deus quer hoje é que as obras de Satanás sejam destruídas e que o inimigo seja vencido. Sim, para isso revelou-se o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E na cruz do Senhor diz a palavra que Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele expôs sob vergonha principados e potestades, né? Glória a Deus por isso. O escrito da dívida que era nosso foi encravado ali na cruz. Mas isso não é o mais importante para Deus. Faz parte do plano de Deus. Talvez você tenha aquela visão, né, de domínio, que Deus criou o homem para dominar, e foi isso que Deus fez, para reinar. Talvez você responda: o que é mais importante para Deus é levar o homem a dominar, junto com Deus. Isso é importante também, reino, domínio, mas isso não é o mais importante. Faz parte do plano. Mas não é o mais importante. E assim, talvez alguns de nós, pela nossa experiência cristã, pela nossa história, nós podemos ir dando algumas respostas. E vejam, se você, cada resposta que você der, se você tem como mais importante algo, você começa a ter a sua vida em torno daquela verdade. Se você vê que para Deus o mais importante foi o homem, a criação do homem, e dar para que o homem dominasse sobre as coisas, daqui a pouco você está tendo o homem como centro. A criação como centro. Ou se você então é uma pessoa apaixonada pelo Evangelho, e graças a Deus e continue assim, quer pregar o Evangelho, mas você acha que o mais importante para Deus é salvar as almas perdidas, então o seu coração vai estar só em torno disso. E eu receio que a gente esteja perdendo alguma coisa fundamental do coração de Deus. E Paulo, por revelação, ele viu qual era o eterno propósito de Deus. Irmão Billy, mas qual é o eterno propósito de Deus? Paulo responde. Capítulo 1 de Efésios mesmo. Versículo 9. Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha que coisa bonita, irmãos. Desvendando o mistério. Aquilo que estava
oculto no coração de Deus, Deus resolveu revelar para nós. Na nova aliança, Deus veio revelar aquilo que estava oculto no seu coração. É um mistério, mas Deus quis revelar. Você e eu hoje estamos numa posição tão privilegiada, que nem os profetas da antiga aliança receberam isto, a revelação que está aqui, na nova aliança. Desvendando o mistério da sua vontade. Era um mistério, mas agora Deus revelou, Ele desvendou, tirou o véu, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. E aqui então está, irmãos, a resposta. Qual é o supremo propósito de Deus? Fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Qual é o eterno propósito de Deus? Fazer tudo convergir ao seu Filho Jesus Cristo. Lá na eternidade passada, Deus propôs que todas as coisas deveriam se convergir a Cristo Jesus. O centro do coração de Deus é seu Filho Jesus Cristo. Você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. Mas no propósito eterno de Deus, no coração de Deus está o seu Filho. Todas as coisas foram feitas para quem? Para Ele, por meio dEle. Tudo para Ele. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. O centro é o Senhor Jesus. A primazia é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus fez, o plano eterno de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Fazer convergir em Cristo. Eu tinha assim, uma dificuldade para entender o que seria isso, convergir. O que é convergir? Trazer tudo. Outras traduções, agregar tudo em Cristo. Colocar tudo em Cristo. Como é que isso é que vai acontecer? Colocar Cristo como cabeça de todas as coisas. Colocar tudo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Mas olha que coisa gloriosa, irmãos. Aqui nós entramos. O plano eterno de Deus, o propósito eterno é fazer que tudo esteja debaixo da autoridade do seu Filho Jesus Cristo. Mas para que isso acontecesse, Paulo teve essa revelação, o Senhor abriu, o Senhor desvendou esse mistério para Paulo e agora está revelado nas Escrituras para nós. Para que o Senhor fosse cabeça sobre todas as coisas. Olha o que diz aí o versículo 22, a partir do 22, do mesmo capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que Deus fez? Para que o Senhor fosse cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Entramos aqui em cena agora. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que glória, irmãos. Deus tem um plano eterno. Nesse plano eterno, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, vai ser cabeça sobre todas as coisas. Vai ter autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas devem estar debaixo dos seus pés. Mas para isso, Deus deu Ele à igreja. Nós entramos nesse plano eterno de Deus. Isso é lá na eternidade. Na eternidade, Deus determinou que você e eu participaríamos desse plano eterno, em Cristo.
Que coisa gloriosa! Você já se deu conta quão isso é grandioso? Você e eu estamos em Cristo e somos a igreja do Senhor e estaremos com o Senhor nesse plano eterno de Deus. Satanás tentou frustrar esse plano de Deus. Se rebelou primeiro, levou a terça parte dos anjos com ele, a terra virou um caos, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo veio e fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ali, a face da terra, né, das águas. E Deus novamente, acabou com aquele caos. Haja luz e houve luz. E depois, no sexto dia, Deus criou o homem, viu que era muito bom. Já estava no plano de Deus ter criado o homem. Deus criou o homem, mas o que aconteceu? O homem caiu. O plano de Deus foi frustrado. Talvez nós pensamos assim, o que Deus vai fazer? Pegou o Senhor de surpresa agora, né? Pegou Deus de surpresa. Ele queria fazer um plano para que o homem, junto com seu filho, tivesse autoridade sobre todas as coisas no universo. Mas agora o homem caiu. E agora? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Isso me remete a um verso, uma expressão da palavra. Que nós fomos salvos, nós fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Não foi com pedras preciosas, não foi com ouro, mas foi mediante o quê? O sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro como sem defeito. Conhecido quando? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, que glória! Lá na eternidade o Senhor Jesus já viu todas as coisas. E havia já um plano eterno lá na eternidade para restaurar ao homem da queda que ele teria. Isso não pegou Deus de surpresa? Lá na eternidade o Senhor Jesus Cristo já tinha se oferecido por nós. Por isso o sangue dele foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Porque quando o Senhor disse, eu darei a minha vida, é tal qual já tivesse acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos lá. Lá na eternidade. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha esse plano, o Senhor já providenciou a redenção. A Bíblia inteira está falando do Redentor, da redenção e dos redimidos que somos nós. Mas isso foi apenas para colocar o plano de Deus em marcha para que acontecesse. Houve uma queda, foi para só restaurar, para trazer de novo o homem para a posição de estar participando do plano eterno de Deus novamente. Irmãos, o centro do coração de Deus é Jesus Cristo. Não é você e eu, não é o homem, mas é o seu Filho Jesus. Ele tem a primazia, é o Senhor Jesus. Pela sua misericórdia e graça nós somos incluídos nele, mas o foco é Ele. E toda a nossa vida, todo o nosso serviço a Deus, seja o ministério que você tiver, no seu trabalho, tudo deve estar conectado a este plano eterno, a esse propósito eterno de Deus. Você tem que ter essa consciência desse plano eterno. Tudo que acontecer com você, você tem que ter essa consciência de estar conectado nesse plano eterno. Por que temos que pregar o Evangelho? Porque Deus quer salvar as pessoas. Porque Deus quer formar a igreja.
para que a igreja seja noiva do seu filho. Qual é a obra de edificação de Deus hoje, irmãos? Deus não está fazendo outra coisa a não ser edificar a sua igreja. Esta é a obra mais importante de Deus hoje. O Espírito Santo está preparando uma noiva para o Filho de Deus. Esta é a obra mais importante. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Mas o que isso tem a ver comigo? Parece que a gente fala assim, as coisas ficam um pouco distantes. Você se lembra de Apocalipse 19? Que diz assim, que é chegada às bodas do Cordeiro. E a sua noiva, o que ela fez? A si mesma se ataviou. E foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. E lá diz o que significa esse linho finíssimo. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Opa, tem alguma coisa aqui a ver conosco. Os atos de justiça de cada um de nós diante de Deus são o vestido da noiva. Irmãos, nós estamos participando do eterno propósito de Deus. Nós temos que acordar para isso. Então a sua vida não é desconecta, não está lá, sabe, isolada do eterno propósito de Deus. Quando você tem atos de justiça na sua casa, no seu lar, isso significa que você está cooperando para que o eterno propósito de Deus se realize, para que o propósito eterno de Deus se cumpra. Olha que coisa grandiosa. Se você tem essa consciência desse plano eterno, tudo que você faz está conectado a Ele. Você está cooperando com o Espírito Santo para que aconteça, para que venha a ser realizado o plano eterno de Deus. Eu, quando era jovem, eu achava assim, é só um pensamento meu, você também não precisa concordar comigo, tá? Mas eu achava assim, olha, Jesus marcou uma data para vir. Ele não sabe, como ele disse, mas o Pai tem uma data específica, está definido o dia e a hora em que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Até que um dia eu me deparei com um verso de 2 Pedro que eu fiquei assim indagado e vi que eu não estava pensando bem. Que diz que nós devemos viver em santo procedimento e piedade. E diz lá agora o quê? Apressando o dia da vinda do Senhor. Apressando. Ou seja, nós podemos retardar ou apressar a vinda do Senhor. Uma noiva, se o vestido dela não está pronto, ela vai à cerimônia de casamento? Não tem como, né? Não é verdade? E o vestido da noiva está dizendo que é ela que está se ataviando a si mesma, que são os atos de justiça dela. É claro, né, irmãos? Esses atos de justiça são frutos da vida do Espírito de Deus em nós. Não é a nossa carne. Jesus mesmo falou, né? Olha, não seja como aqueles que dão esmolas, que tocam trombeta nas praças, anunciando que estão dando. Olha, não seja aqueles que fazem longas orações, etc. Olha, quando você fizer a oração, vá para o seu quarto secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas eles, aqueles que ficavam orando em praça e para mostrar para as pessoas, né? Que eram muito espirituais, etc. Jesus falou assim, ó, eles já têm a sua recompensa. Qual é a recompensa deles? Serem vistos pelos homens. E essa recompensa não é os atos de justiça dos santos, não permanece diante de Deus. Irmãos, então para mim, sabe, este é um assunto
extremamente vital para nós. Aqui que começa o nosso caminhar com Deus no entendimento da vontade de Deus. Paulo, ele diz que ele entendeu isso por revelação de Deus. Ele teve uma revelação de Deus, foi revelado a ele. E ninguém pode entender isto, a não ser por revelação do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você vai ter uma visão especial de anjos, isso, não estou falando isso. Mas é algo que acontece no seu espírito, assim como você creu em Jesus para a sua salvação. Você precisa receber também esse entendimento por revelação de Deus. Paulo diz aqui, como eu já citei, olha, que, né, Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação. É necessário isso. Cada um de nós, irmãos, precisa, pedir ao Senhor. Se a gente ainda está assim, não entendo ainda, o que é isso que Deus está falando, o eterno propósito de Deus, peça ao Senhor. Tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus está muito mais interessado que você receba luz nisso do que você mesmo está desejando. Pode pedir que Deus te revele, Ele vai te revelar. Peça ao Senhor que aumente o seu entendimento, Ele vai aumentar o seu entendimento. Sabe, irmãos, isso aqui faz muita diferença. Porque acaba com muitas das coisas que nós, às vezes, estamos praticando, que não são a vontade de Deus. Eu creio que a gente poderia fazer assim um pequeno teste com as coisas que nós estamos praticando, com o nosso serviço que a gente está fazendo para Deus. Um pequeno teste é: quem está no centro daquilo que fazemos? É o homem? Se for, não é segundo o propósito eterno de Deus. Mas é o Filho de Deus, é para a glória do Senhor Jesus, é para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Então, vá em frente. Mas se não for, dê uma parada. E às vezes é bom que Deus nos derrube do cavalo, não é não? É melhor, não é não? Você está indo para matar os santos como Paulo, derrubado do cavalo, caiu em terra. Às vezes é bom. Às vezes é melhor. Aos olhos dos homens é uma perda, mas aos olhos do Senhor é glória, irmãos. Há pouco estávamos conversando com um irmão, ele estava dizendo o que aconteceu com ele no passado. Ele podia estar milionário hoje, se continuasse num ministério que ele estava. Mas Deus tocou no coração dele. Ele ouviu a voz de Deus. Caiu do cavalo para os outros. Mas o Senhor o levantou com a visão. Ficou cego por um momento, mas depois, como Paulo, né? Foi lá e recebeu visão novamente. Agora ele está vendo. E Paulo diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Olha que glória. Agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. Aos olhos dos homens, totalmente derrotado. Mas Paulo teve essa visão do eterno propósito de Deus. Ele viu quem era Jesus Cristo. Ele viu quem era o corpo de Cristo. Ele viu aquilo que estava oculto nos séculos, lá no coração de Deus, e Deus abriu para ele, irmãos. Deus segredou para ele, Deus falou, Deus revelou o mistério que estava lá. Os profetas todos do Antigo Testamento queriam saber, mas não ficaram sabendo. E você e eu hoje estamos sabendo. E não só sabendo, estamos participando. Isso é muito glorioso. O Senhor Jesus, então, é o centro da vontade do coração de Deus, Pai. Esse é o maior propósito de Deus. Ter o seu Filho
soberano sobre todas as coisas. Levar debaixo dos pés do Senhor, levar para debaixo da autoridade do Senhor todas as coisas. Que o seu Filho seja o cabeça sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, diz o apóstolo João. Vimos a sua glória, diz João. O Senhor foi àquela cruz, pagou o preço para nos colocar de novo dentro do propósito de Deus, para nos colocar naquilo para o qual Deus nos criou, para sermos a imagem e semelhança do Senhor Jesus, para sermos iguais ao Senhor Jesus, para sermos, como diz na expressão lá, se pegamos a figura lá da mulher e do homem, que foram criados os primeiros homens, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O Senhor está edificando, sabe, essa noiva, para estar com Ele, para participar com Ele desse eterno propósito de Deus. Irmãos, não tem coisa tão gloriosa quanto essa. Que Deus abra, sabe, o nosso entendimento. Abra, sabe, por revelação, que a gente veja com os olhos do coração esta questão do eterno propósito de Deus. Isso vai ter uma mudança, sabe, na nossa vida. De rumo, de entendimento das outras coisas. Porque quando nós começamos a olhar as outras coisas como referência ao eterno propósito de Deus, muitas coisas a gente começa a ter entendimento novo. Olha, isso é muito bom, mas não era, o propósito não era para isso. Pregar o Evangelho é maravilhoso, mas o propósito não é simplesmente para salvar almas, é para salvar almas, para que elas entrem de novo naquilo que Deus planejou, para serem semelhantes ao Senhor Jesus, para se tornarem a noiva do Senhor Jesus, para reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Olha que coisa tão tremenda que nós lemos. Nos séculos vindouros, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida quando eles olharem para nós. Quando eles olharem para a igreja, olharem para você e para mim. Quando o universo olhar para você e para mim. Anjos, principados, potestades. Eles vão ver a multiforme sabedoria de Deus. Pessoas que caíram, Pecadores. Mas resgatados e colocados novamente no plano eterno de Deus. Que coisa tão gloriosa. E aí então, irmãos, como é que nós estamos vivendo, a nossa vida? Como é que nós vamos servir? A questão do ministério, a questão de servirmos os santos de Deus. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus na edificação. A palavra do Senhor diz que nós somos aqueles que somos chamados para edificar uns aos outros. A palavra do Senhor diz para nós, através de Paulo mesmo, que nós temos que ter as obras, mas as obras segundo aquilo que Ele já determinou, segundo o seu eterno propósito. A palavra do Senhor fala que, em Efésios, no capítulo 2, vocês conhecem bem esse verso, diz que não somos salvos por obras, pela graça do Senhor, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas fala que nós devemos andar naquelas obras que foram o quê? De antemão determinadas para nós. E quando nós andamos nessas obras que já foram determinadas de antemão para nós, nós somos edificados. Vamos ler comigo, me acompanhe em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós podemos ver o que acontece se nós andarmos nessas boas obras as quais Deus de antemão preparou para cada um de nós. A partir do verso 10, olha o que Paulo vai dizer.
Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, aqui, através do fogo. Eu não quero entrar nos detalhes aqui, mas eu estou lendo para ilustrar um ponto. Que as nossas obras, elas são, como eu disse, os atos de justiça dos santos, se forem as obras que Deus deixou para que nós cumpríssemos já de antemão. Ou seja, aquelas obras originadas pelo Espírito de Deus na nossa vida. Aquelas obras que são segundo a vontade de Deus e que são para a glória do Senhor Jesus e não para o homem. E Paulo coloca as nossas obras em duas categorias. Uma que o fogo vai passar, vai purificar. Vai sobrar o material purificado, o ouro, prata e pedras preciosas. Mas um outro tipo de obra, o fogo vai passar e vai deixar cinzas apenas. Madeira, feno e palha. A palavra do Senhor fala que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não para sermos julgados se vamos ser salvos ou se vamos perder a nossa salvação, mas com relação às nossas obras. E se as nossas obras, forem provadas pelo fogo do Senhor e permanecerem, receberemos o galardão. Se não, sofreremos perda, diz a palavra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, que essas obras, se são ouro, prata e pedras preciosas, permanecem. E é interessante esses materiais aqui. Se você ler Apocalipse, no final de Apocalipse, no cumprimento do eterno propósito de Deus, lá no fechamento de tudo, a gente vendo lá o cumprimento do propósito eterno de Deus, a cidade santa que é a noiva do Senhor, a noiva é comparada, a igreja é comparada a uma noiva, a mulher, e também é comparada a uma cidade. Mas naquela cidade, você vai ver lá esses materiais aqui. Você vai ver lá um ouro, pedras preciosas. O que isso significa? A cidade é a noiva do Cordeiro. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Você e eu. Nós precisamos preparar essas obras, as nossas boas obras devem ser obras originadas de acordo com o propósito eterno de Deus. E as nossas obras, irmãos, se elas permanecem, se elas, suportam aquele sangue do tribunal de Cristo, aquele fogo do tribunal de Cristo, elas vão permanecer eternamente na cidade santa. O que o Espírito Santo está fazendo em você e em mim vai permanecer eternamente, irmãos. O ouro fala da natureza de Deus. Há pedras preciosas ali. Fala daquilo que é produzido de Cristo em nós. Sabe, irmãos, essa situação aqui de produzir ouro, prata e pedras preciosas, às vezes é um momento difícil nas nossas vidas, Pedro fala da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro perecível, Nossa fé é passada pela prova do fogo às vezes, mas isso produz um material eterno. Às vezes é o ouro que está sendo produzido. Às vezes, na nossa experiência, são aquelas
pedras preciosas. Lá na Cidade Santa, por exemplo, tem pérolas. E vocês sabem como a pérola é produzida, né? A pérola, toda pérola, na realidade, se você puder olhar por dentro dela, né, microscopicamente, ela tem lá uma impurezazinha. Né? Porque aquele animalzinho que a produz levou ali um ferimentozinho, ele começa a expelir, né, aquela secreção de tal forma que produz aquela pérola. Isso é claro para nós, né, irmãos? Uma ilustração do trabalho da cruz na vida de cada um de nós. Aquelas situações que parece que provocam dor, né? Aquelas situações que só você e Deus sabem no seu oculto. Mas que você permanece fiel ao Senhor e você toma o caminho de Jesus, o caminho da cruz. Isso depois tem um peso eterno diante de Deus. Deus tem nos chamado, irmãos, para participarmos dessa realidade. Tudo o que acontece com você, o Espírito Santo, sabe, está conosco. E até mesmo o Espírito Santo vai usar todas as circunstâncias, todas as situações, todos os relacionamentos que nós temos, seja na família, seja no corpo de Cristo, seja aí no mundo, para trabalhar conosco. Porque Deus assim determinou. Romanos, há um verso muito maravilhoso. Lá tem uma afirmação. Sabe, que Deus vai fazer conosco. Porque Deus determinou assim, nada vai frustrar o plano de Deus. Lá está dito assim que Deus nos predestinou. Para quê? Oi? Vamos abrir lá, Romanos 8. Vale a pena nós pararmos um minuto aqui nesse versículo 28, Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós pegamos esse verso e falamos, tudo coopera para o bem. Às vezes a gente está achando que o bem é, não, vou receber o melhor emprego. Às vezes é isso mesmo, né? Às vezes Deus nos dá um bom emprego. Ah, poxa vida, eu perdi ali um dinheiro, mas Deus vai me dar mais ali. Tá bom, isso pode ser verdade. Mas não é isso que o verso está dizendo, sabe? Não é o principal que esse verso aqui está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito eterno de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. A gente não gosta dessa palavra, às vezes, que é uma palavra, como eu diria, muito polêmica, né? Mas se vocês são estudantes, né, deve ter lá os embates de vocês, né? Mas essa palavra é maravilhosa. Deus nos definiu que o nosso destino vai ser qual? Sermos conformes à imagem de seu Filho. Isso é o eterno propósito de Deus. Está incluído lá. Você tem um destino marcado. Qual é? Ser semelhante ao Senhor Jesus. Você será semelhante. Não interessa o que está acontecendo com você. Não me interessa. Você será semelhante ao Senhor Jesus. Ele precisa de uma noiva que é semelhante a Ele, osso dos ossos, carne da minha carne. Certo? Deus vai fazer isso. O Espírito Santo foi dado para fazer isso. O Espírito Santo habita em nós para fazer isso. O Espírito de Deus foi dado, foi derramado sobre essa terra para fazer isso. Para nos tornar semelhantes a Jesus. Ainda que às vezes você está sendo jogado lá dentro da fornalha acesa. Mas o quarto homem está lá, né? O Espírito Santo está com você. Refinando você, tornando você semelhante, o seu caráter.
caráter do Filho de Deus. Essa é a posição, você é filho de Deus. Como é que Deus te vê hoje? A gente, quando se pergunta sobre nós dizemos, não, eu sou pecador, eu sou um pecador salvo pela graça. Realmente, nós somos pecadores salvos pela graça. Mas Deus, irmãos, sinceramente, quando Deus nos olha, eu não vejo Deus nos vendo de outra forma a não ser: este é meu filho amado em Jesus. Eles são meus filhos. Deus não vê mais a gente como pecador, porque fomos resgatados. Deus diz que nós somos novas criaturas. Você é nova criatura. Se crê em Jesus, você não é mais visto por Deus como pecador. Embora você peque, embora você tropece, e você precise ir lá e confessar seu pecado e acertar a sua situação diante de Deus, mas, aos olhos de Deus, Deus te vê agora em Cristo. Em Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Somos mais do que vencedores por meio de quem? Cristo. Em Cristo, é Cristo, irmãos. Ele é o centro. Ele é o propósito de Deus. Tudo nele e tudo para ele. Então Paulo nessa palavra aqui, irmãos, está nos dizendo pelo Espírito Santo que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E o Espírito de Deus nunca vai desistir de nós e vai nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus. Ainda que demore. E talvez, até depois ainda, né, que nós passarmos dessa vida, Deus vai continuar trabalhando em nós. Talvez até durante o milênio, Deus vai trabalhar ainda em nós. Mas finalmente, você e eu seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Finalmente. Não interessa o que aconteça. Não tem Satanás para impedir. Não tem anjos, não tem potestades. Não tem carne, não tem mundo, não tem nada, porque o Senhor Jesus fez tudo ali na cruz, Ele falou, está consumado, Ele pagou todo o preço para que nós fôssemos semelhantes a Ele, e agora nós temos o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós, e tornará real esta realidade. Tudo coopera para o nosso bem, para esse bem de sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, de participarmos desse eterno propósito de Deus. Hoje é um chamado para nós, irmãos. De fato, o irmão Carlos, quando estava fazendo a abertura aqui, estava falando, mas de fato, há um chamado para sermos vencedores. Que Deus nos ajude, irmãos, agora ainda, sabe, nesse tempo presente, permitirmos o trabalho de Deus na nossa vida. Pode ser que tenha dores, claro. Mas não pense, né, que a gente vai ficar aqui, sabe, só falando que tem dores. Não, não é não. Tem muita alegria. Eu li um irmão, ele falou que Deus revelou uma coisa que para ele foi tão importante. Que ele percebeu no Novo Testamento que sempre que Jesus mencionou a sua morte, ele mencionou outra coisa junto. A sua ressurreição. Não é só morte, irmão. Não é só caminho da cruz, é caminho de glória também. Mas tem caminho da cruz primeiro. É morte e ressurreição. Nós temos o Espírito de Deus em nós. O mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dentre os mortos habita em nós. Ele é que nos conduz. Ele que faz a obra em nós. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas, diz a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ter um coração voltado para aquilo que Deus está falando. Eu quero convidar, sabe, vocês a meditarem nesse ponto, nesse primeiro ponto que eu estou colocando. Para mim, ele é o fundamental de tudo, porque tudo
vai vir conectado a esse eterno propósito. Toda a sua vida. Paulo, na própria carta aos Efésios, ele vai falar de temas extremamente práticos do nosso dia a dia, do cotidiano. Ele vai falar de marido e mulher, vai falar de pais e filhos, de empregado e patrão, vai falar do ministério, né, da luta espiritual. Mas por que ele está falando isso lá nesse mesmo livro? Porque essas coisas estão conectadas ao eterno propósito de Deus. Não estão desconexas. É claro que às vezes nós ficamos tão perturbados com os problemas do dia a dia, com os conflitos, com os embates, que nós esquecemos, achamos que aquilo está acontecendo é por causa daquilo ali perto. Mas não, irmãos. Está acontecendo porque tem um plano eterno aí. O Espírito Santo está trabalhando em você e em mim para produzir a semelhança de Jesus em nós. No plano eterno de Deus, o Pai ganhará uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Que glória! No plano eterno, o Senhor Jesus, como cabeça da igreja, ganhará a sua noiva. No plano eterno, o Espírito Santo ganhará o edifício de Deus para habitação, como diz Paulo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no final recebendo aquilo que planejou lá desde a eternidade. Damos muitas graças ao Senhor, porque caímos, mas o Senhor nos buscou e nos resgatou. E nos colocou de novo em condições de participar desse eterno propósito dele. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E Deus, sabe, abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, ilumine os olhos do nosso coração, para vermos isso com clareza. E que isso desperte em nós toda alegria, desperte em nós um sentimento de honra ao Espírito Santo que habita em nós e quer nos fazer semelhante a Jesus. Desperte em nós o desejo, sabe, de que esse eterno propósito de Deus se cumpra o mais rápido possível. E que não atrasemos esse eterno propósito de Deus, mas que cooperemos para que esse eterno propósito de Deus se realize. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa noite aqui juntos, pela revelação das Escrituras do teu eterno propósito. Ó Pai, nós nos colocamos nas mãos do teu Espírito. Que teu Espírito ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, traga luz no nosso coração, Senhor. Revela-nos da tua vontade, desvenda os nossos olhos para vermos o teu eterno propósito, a centralidade de Jesus Cristo. Ó Deus, e dá-nos a graça, Senhor, de andarmos conectados, ó Deus, nesta realidade. Que a nossa vida seja de acordo, conforme o teu eterno propósito. Aquilo que o Senhor determinou para nós. E, Senhor, nós queremos cooperar com o teu Espírito, Senhor, na obra que Ele está fazendo em nós e nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. Nos abençoe, Senhor, e pedimos que esse assunto não seja algo apenas no nosso entendimento mental, Senhor, mas que torne-se real e que ganhe os nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre nós, agradecemos por esse tempo juntos e pedimos a tua bênção sobre nós ao retornarmos para os lares, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, que a tua bênção esteja conosco amanhã também, assim se o Senhor permitir, que nos dê a graça de abrirmos a nossa boca e que o Senhor a encha realmente com aquilo que o Senhor deseja que comuniquemos e que o Senhor abra os nossos corações para recebermos também a tua palavra. Oramos com ações de graça em nome de Jesus. Amém, Senhor.